Saiu hoje uma pesquisa sobre a popularidade do governo Lula, uma pesquisa sobre a popularidade do presidente Lula. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais os dados, mas de uma forma geral, a popularidade do presidente não está muito boa. A popularidade, ou seja, a aprovação ao governo é menor do que a desaprovação. E quando a gente chega nesse patamar, os analistas, os cientistas políticos começam a tirar muitas conclusões, várias conclusões, ficam avaliando o que vai acontecer, qual é o efeito disso na eleição, como é que o presidente pode se dar bem, como é que o presidente pode se dar mal, mas é importante que a gente olhe para as pesquisas com muito cuidado, muita atenção. Se a gente voltar no tempo para o governo Bolsonaro, nessa mesma época, mais ou menos meados do terceiro ano do governo, a popularidade dele era pior que a do Lula, segundo alguns institutos, semelhante à do Lula hoje, segundo outros institutos. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo e for para o terceiro ano do segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a popularidade dele era semelhante ao do Lula. Então, quando a gente vê isso e a gente analisa o que aconteceu com as eleições no ano seguinte, a gente vê que Fernando Henrique se reelegeu com facilidade, não houve segundo turno, que Bolsonaro não se elegeu, mas foi até o final, foi para o segundo turno e bateu na trave. Vamos combinar que ele não perdeu a eleição de massacre, perdeu por muito pouco para o Lula e, portanto, qualquer tentativa de interpretar as chances de Lula na eleição do ano que vem com base na popularidade dele hoje é precipitado, é arriscado, beira a irresponsabilidade. E um dos motivos para que a gente não possa fazer isso é que, primeiro, a gente vive num mundo em que na maior parte das democracias hoje no mundo, a popularidade dos governos é pior do que a desaprovação é maior do que a aprovação, na maior parte das democracias do mundo. Com algumas exceções extraordinárias. Por exemplo, quando a gente pega o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele tem uma popularidade muito alta, acima de 75%. Quando a gente pega a Claudia Sheinbaum, do México, ela tem uma popularidade na casa de 85%. Nós estamos falando de coisas extraordinárias neste momento. Estão em momentos diferentes na comparação com o Lula. São realidades diferentes, mas estão muito bem. De uma forma geral, os governantes não estão numa fase de popularidade alta. O Milei até outro dia estava com uma aprovação maior que a desaprovação. Hoje está meio que no empate, um pouco abaixo a aprovação. Então, ele fazia parte da lista daqueles que estavam com aprovação positiva. Hoje até está com aprovação abaixo, não como a de Lula, mas está com aprovação abaixo da desaprovação, segundo alguns institutos. Mas a gente aqui faz pesquisas o tempo inteiro. A gente tem um monte de instituto fazendo pesquisa. Um dos motivos é esse. Nas democracias do mundo todo, e a gente está se referindo a países onde você tem processo eleitoral estável e tal, a gente vê esse fenômeno e existe um motivo para isso. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a sua própria vida. E a taxa de interesse delas pelos assuntos da política, da economia, é muito baixa. Então, por exemplo, mais ou menos nessa época do ano, no governo Fernando Henrique, ou seja, terceiro ano do mandato, ainda que fosse segundo mandato, ele falou que ele estava fazendo a reforma da Previdência para evitar, deixa eu achar exatamente a frase que ele falou, ele disse o seguinte: eu estou fazendo a reforma da Previdência para que aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com mais de 50 anos, não sejam vagabundos em um país de pobres e miseráveis. Ele não quis dizer que aqueles que se aposentam são vagabundos. Ele não chamou os aposentados de vagabundos. Ele disse que aqueles que se aposentam mais cedo do que os 50 anos de idade não deveriam se aposentar. Ele está fazendo a reforma da Previdência para evitar isso, porque não é justo
fazer isso num país de pobres e miseráveis, mas ele classificou essas pessoas de vagabundos. Bom, resultado, ficou que o Fernando Henrique chamou os aposentados de vagabundos. Foi um desastre, foi um horror naquela época. Então, existem certos momentos da vida do governo em que o governo tem 1000 desafios, ou por uma declaração estabanada, ou por uma ação estabanada. A gente tem agora a história do INSS, a gente tem a história do IOF, problemas que complicam a vida do governo Lula. Mas o que acontece nas pesquisas é que as pessoas são chamadas a dar uma opinião sobre aquilo que não interessa para elas. Por exemplo, foi feita uma pesquisa recente perguntando para as pessoas qual era a opinião delas a respeito da margem equatorial, da exploração de petróleo na foz do Amazonas, no litoral do Amapá. Você acha que quantos por cento dos brasileiros realmente estão interessados ou acompanham ou têm informação sobre a exploração de petróleo na margem equatorial? Se você perguntar para 3.000, 4.000 brasileiros, quantos você acha que vão poder dizer assim: eu acompanho essa discussão sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, sei que a margem equatorial vai do Rio Grande do Norte ao litoral do Amapá e sei que quando se fala da foz do Amazonas, não estamos falando de uma exploração na foz do Amazonas e estamos falando de uma exploração no litoral do Amapá e que isso é muito importante. E aí na pesquisa, Sandro, Débora, perguntam para os brasileiros o que eles acham sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, e 36,3% defendem que a Petrobras deveria explorar petróleo na foz do Amazonas apenas se já tiver licença ambiental e realizar os estudos de impacto. Você acha mesmo que os brasileiros conseguem, não porque são ignorantes, não, porque não tem interesse, chegar nesse grau de sofisticação? Eu sou a favor, desde que existam as licenças ambientais e se realizem os estudos de impacto. E 36,3% acham isso. 26,1% eles não colocam nenhuma condicionante, são a favor da exploração sem nenhum tipo de condicionante. 18,3% não apoiam a exploração. E só 19,3% tem a coragem de dizer que não sabe, não tem interesse e tal. Então, o que acontece? Acontece que as pesquisas desafiam as pessoas a ter opinião sobre aquilo que elas não se interessam, daquilo que elas não entendem. Por exemplo, pesquisa que saiu agora há pouco, 50% dos entrevistados dizem que o governo Lula errou ao aumentar o IOF das compras em dólar para as pessoas físicas e remessa de dinheiro no exterior. Será que realmente 50% dos brasileiros têm conhecimento suficiente, têm interesse e sabem dizer que o Lula errou, o governo Lula errou ao aumentar o IOF das compras de dólar das pessoas físicas e remessa, né? Sabe quantos por cento das pessoas, dos brasileiros viajaram para o exterior no ano passado? 10% dos brasileiros viajaram para o exterior no ano passado. E 50% das pessoas têm opinião sobre esse assunto. Será que as pesquisas capturam uma opinião verdadeira das pessoas? Fizeram um estudo nos Estados Unidos e entrevistaram um grupo de pessoas sobre um determinado assunto, fazendo uma quantidade de perguntas. 2 meses depois, voltaram as mesmas pessoas, porque elas pegaram os telefones e fizeram as mesmas perguntas sobre os mesmos assuntos. A taxa de convergência era de menos de 50%, ou seja, menos de 50% das respostas colhidas batiam com as respostas dadas 2 meses antes. Por quê? Porque as pessoas mentem? Não, porque a opinião não é estável. A opinião é influenciada por uma constante influxo de informação. As pessoas vão mudando de opinião porque vai mudando o cenário. É como as ondas do mar. Você não tem 2 ondas iguais, ainda que você imagine que tudo se pareça. Não é assim. Então as pessoas vão e respondem às perguntas, mas só que elas não têm um compromisso com aquilo. Eu já contei aqui mais de uma vez, vou repetir. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos pedindo às pessoas que
informassem se topariam viajar para Marte numa viagem só de ida, porque o Elon Musk anunciou em 2014, 2017, que faria uma viagem tripulada para Marte, para poder colonizar Marte. 30% dos americanos disseram que topariam ou considerariam fazer essa viagem. Você realmente acha que 30% dos americanos entrariam num avião, ou numa nave, ou num foguete, para mudar com passagem de ida para Marte? É pouco provável que isso seja verdade, mas elas mentiram? Não, só não tinham compromisso algum com a resposta. E por que elas não têm compromisso algum com as respostas? E porque, além disso, a lógica de funcionamento, a lógica de análise sobre o governo é diferente da lógica da análise eleitoral, não se pode dizer que uma crítica, uma posição crítica a um governo represente lá na frente uma crítica ou uma posição crítica à candidatura apoiada por esse governo. Ou seja, Lula vai ser avaliado lá na frente, no processo eleitoral, se ele for candidato, por um conjunto de fatores que não traduz a opinião que as pessoas têm sobre o INSS, a opinião que as pessoas têm sobre o IOF, a opinião que as pessoas têm sobre a margem equatorial, ainda que isso lá na frente possa ter efeito. Porque lá na frente, se esses assuntos realmente se mantiverem importantes, quando as pessoas que hoje pouco se importam com as pesquisas, pouco se importam por política, pouco se importam com a economia, a não ser a economia na vida delas, se isso lá na frente tiver alguma serventia, algum interesse, sim, as pessoas vão se posicionar. Agora, de uma forma geral, as perguntas propõem para as pessoas desafios malucos. 56% dos brasileiros acham que a preservação ambiental é mais importante do crescimento econômico, do que o crescimento econômico. Por que elas dizem isso? Porque elas foram perguntadas. Como poderiam dizer o contrário? Mas não significa que isso traduz uma reflexão, realmente um pensamento das pessoas sobre esse assunto. Os analistas vivem de fazer análise política. Então, e eu me incluo entre esses que gostam de política e falam sobre política, a gente acaba falando porque a gente se interessa mais do que a média das pessoas. Não significa que isso tenha importância real na vida de quem vai votar. Começa que, de uma forma geral, 30% dos eleitores brasileiros são tão avessos à política que sequer votam. Eles não comparecem. 30% dos eleitores não comparecem. Então, nós já estamos falando com um universo de 70% dos eleitores, sendo que 100% dos entrevistados incluem, inclusive, aqueles que não vão votar. Então, pessoas que não vão votar dão opinião na pesquisa e isso faz supor que eleitores ou brasileiros com opinião e que podem vir a se tornar eleitores tenham uma posição. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de destacar: você acha que os nomes postos hoje, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, qualquer Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior ou qualquer outro, você acredita que eles estão expostos ao mesmo grau de escrutínio que o governo Lula, que o presidente Lula? Claro que não. Então, hoje esses nomes, ninguém sabe o que eles pensam direito, ninguém sabe o que eles fizeram direito, a não ser um ou outro, a não ser os moradores de Goiás sobre o Ronaldo Caiado, os moradores do Paraná sobre o Ratinho Júnior, os mineiros sobre o Romeu Zema. Eu não falei aqui Eduardo Leite, poderia falar também Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, mas as pessoas não têm ideia do que eles representam, do que eles defendem de fato. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, já mudou de opinião sobre alguns assuntos mais de uma vez. Isso nunca foi apresentado como um problema. Nem sei se é um problema, mas isso nunca foi apresentado como um problema. Então, nenhum desses candidatos tem sido desafiado a ter aquele grau de coerência que o governo Lula não tem. E como o governo Lula não tem um grau de coerência, como o governo Lula não tem um programa, como o governo Lula está mais perdido do que... Não vou usar exemplos que podem parecer preconceituosos, mas o fato é, ele está num governo perdido. E esse momento aparece nas pesquisas. Agora, será que lá na frente isso significa que as pessoas, ao desejarem
um país diferente, vão querer desejar um país diferente com um governante diferente, ou vão aceitar uma posição do candidato Lula ou daquele que ele vier apoiar para o período de mais 4 anos. Tudo isso para dizer que não dá para a gente olhar para essas pesquisas e se apaixonar por elas. Olha, caiu 1 ponto. Olha, subiu 2 pontos. Essas respostas, elas são descompromissadas. O nível de informação das pessoas, o nível de interesse das pessoas é muito baixo. E não é que é baixo no Brasil só, não. É baixo de uma forma geral. A porcentagem das pessoas que se interessam, que não se interessam por isso é muito alta. Fizeram uma pesquisa recente no Brasil e pediram com dados objetivos. Qual é o período de mandato de um senador? Qual é o período de mandato de um deputado? E outras perguntas bem objetivas. 60% dos entrevistados erraram todas as respostas, não sabem nada. Ah, mas elas são ignorantes. Não, elas são desinteressadas. Elas sabem sobre política o que eu sei sobre o beisebol, porque eu não tenho interesse nenhum em beisebol, nenhum interesse em beisebol. Já até perguntei aqui e ali para pessoas que gostam de beisebol, são apaixonadas pelo beisebol, aí elas começam a explicar e eu entro em modo avião, porque eu não me interesso verdadeiramente. Na hora eu perguntei, mas eu tenho a minha opinião sobre beisebol, é irrelevante. E a opinião dessas pessoas, no entanto, se você perguntar, você acha o beisebol um esporte bonito? Eu vou dizer, acho bonito para chu. Você entende alguma coisa de beisebol? Nada. Isso significa que eu sou uma pessoa ignorante, sabe? Eu sou uma pessoa ignorante sobre beisebol. E para outros assuntos talvez eu não seja tão ignorante quanto eu sou sobre beisebol. Mas na hora em que as pessoas... Eu não tenho um desafio cívico de votar sobre o beisebol, mas as pessoas que não têm interesse em política têm um desafio físico de votar nas eleições do ano que vem. E elas não estão tão preocupadas, elas não estão nem um pouco preocupadas com o nome das pessoas em que elas vão votar. O ex-governador de Minas Gerais, Hélio Garcia, já falecido, dizia que as eleições começam depois da parada. A parada que eles referiam ao 7 de setembro. Ou seja, só depois do 7 de setembro, com as eleições sendo em outubro, é que as pessoas vão se preocupar em como é que elas vão se posicionar a respeito das urnas. E nunca agora, nesse momento, e a gente tem uma quantidade enorme de pesquisas, bancos financiando pesquisas, e aí eles conseguem um espaço importante, é informação, a imprensa dá, é free media, como se diz, eles têm quanto eles gastariam para conseguir a exposição que eles conseguem financiando pesquisas que são relativamente baratas para essas casas bancárias, não é uma coisa que é cara para eles, e eles alimentam a sociedade com informações, nós não podemos criticar a posição deles. No entanto, olhar para essas pesquisas como sendo um guia da sociedade não são. As pesquisas de opinião, nesse caso, elas não são um guia da sociedade. E a opinião das pessoas, muitas vezes, se há aprovação ou não pode tirar o governo do norte. Nós estamos falando de um governo que não tem norte, é verdade. Nós estamos falando de um governo que não tem rumo, é verdade. Mas ainda que o governo tivesse rumo e as pesquisas desaprovassem o rumo, um governo com rumo faz o que é necessário, não faz o que gera só aprovação, não. Não pode. Governo com rumo. Governo sem rumo sai por aí tateando. Ontem o presidente Lula, na entrevista coletiva que deu, saiu falando uma série de projetos que ele tinha planos de colocar em prática e tal, tudo meio destrambelhado, sem rumo, né? Então seria importante que o governo tentasse buscar o rumo, seria importante que um governo buscasse rumo. Governos com rumo têm mais chance de dar certo independente da opinião das pessoas, porque na hora da eleição, governos com rumo tendem a apresentar dados mais consistentes e a chance de aprovação tende a ser maior no momento certo, no momento da eleição. Então, só para provocar, só para compartilhar um ponto de vista sobre as pesquisas de uma forma geral, e eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.